Como ler mais sem tornar a leitura uma grande obrigação? Nos vídeos anteriores em que eu falei sobre redes sociais e o hábito da leitura, vocês deixaram nos comentários que gostariam de ler mais, só que ainda se sentem um pouco perdidos, um pouco dependentes das redes sociais, e hoje eu queria ter uma conversa com vocês, uma conversa até sem roteiro, nem preparei direito esse vídeo, para mostrar que a leitura ela pode ser algo prazeroso e muito benéfico para a sua rotina, mas existem algumas coisas que você tem que prestar atenção para fazer com que essa leitura seja de fato algo que você consiga absorver, tá certo? Então, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você já curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô de olho se você não é inscrito, tá? Tô de olho. Então, se você já se inscreveu e já curtiu, vamos falar sobre leitura. Eu separei aqui alguns vídeos, alguns livros sobre, na verdade não é sobre, mas alguns livros diferentes, dos quais eu acredito que sejam legais para você iniciar aí a sua jornada literária. E outros eu trouxe, na verdade, para citar como exemplo de coisas que você deve evitar caso você ainda não esteja preparado para leituras mais complexas, tá? Ou técnicas que você pode obter para ler esses livros mais complexos, tá certo? Beleza. Eu quero falar com vocês primeiro sobre livros atemporais que eu considero legais para você ler e que não vão demandar muito do seu psicológico. Livros mais fáceis, tá? Então, vamos falar primeiro sobre os clássicos. E por que eu tô falando dos clássicos? Porque eles são livros que sobrevivem ao teste do tempo. Então, se você gostaria de iniciar no hábito da leitura, eu recomendo que você preste atenção nos clássicos. Afinal de contas, livros que são muito antigos continuam atuais por algum motivo, não é mesmo? A gente tem aqui o Retrato de Dorian Gray, que eu tenho certeza que você já assistiu aquele filme da Temperatura Máxima. Fala sobre um cara que ele é muito preocupado com a própria aparência e ele tem uma pessoa ali que pinta um quadro dele e esse quadro começa a envelhecer no lugar do próprio Dorian Gray. E ao longo do livro ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais narcisista, egoísta, autocentrada e aterrorizado até mesmo pela própria imagem que vai se transformando ali no retrato dele. É um livro pequeno, tá? Não vai te demandar aí um grande tempo de leitura e é uma leitura fácil de fazer, tá? Eu recomendo que vocês peguem essa edição da Pinguim, porque eu gosto bastante do tipo do papel e da fonte. É bem confortável de ler. É um livro, mesmo que tenha um assunto denso, ele é escrito de uma forma leve, tá? Então, recomendo que você passe por esse clássico aqui. E dentro do mundo dos clássicos, existem aqueles que são mais fáceis e aqueles que são mais difíceis. Recomendo que você procure os mais fáceis primeiro, obviamente. Jane Eyre, ele é um livro que, apesar de ser grande, tem aqui as suas 600 páginas, também é um livro que é muito envolvente, muito fácil e muito gostoso de ler. Ele é um livro que fala sobre uma jovem órfã que vai perambular ali por diversos lares, diversos locais, até encontrar o seu lugar no mundo e até encontrar a felicidade. É um livro muito divertido, muito triste em algumas passagens, porque a Jane, ela come o pão que o diabo amassou, mas você não consegue deixar de lado essa história. Ele é aquele tipo de livro que você quer voltar o mais rápido possível para a leitura. Esses dois livros, depois eu vou falar de mais outros dois, eles são livros fáceis de ler. O que eu quero dizer com isso? Eles são livros que você consegue ler no metrô, no ônibus, no intervalo do almoço, voltando para casa. Enfim, você consegue ler em diversos momentos esses tipos de livros. Por quê? Porque existem livros também que demandam mais a sua capacidade cognitiva e o seu foco. Como eu vou citar aqui também.
Esses livros mais difíceis eu recomendo para outros momentos do seu dia, tá? O que não é o caso desses aqui. Aí a gente tem também Clube da Luta, que é um clássico mais atual, né? Acho que da década de 90, que é sobre um cara que ele tem um trabalho que ele odeia e ele desconta todas as suas frustrações comprando coisas. Então, ele busca sentido na vida, busca pertencimento no materialismo. Só que ele não se sente feliz, é claro. Ele tem problema de insônia, nunca tá contente, tá sempre se sentindo uma merda. E numa viagem, acho que é uma viagem, ele conhece um cara que é o completo oposto dele e que vai transformar a vida dele de uma maneira irreversível, assim, eu diria. Não vou dar muito spoiler, mas provavelmente você já deve ter visto esse filme, a versão cinematográfica, né, o filme, ou já deve ter lido esse livro, porque ele é muito famoso. Mas se você ainda não conhece, eu recomendo aí. E se você não tomou spoiler desse livro e desse filme, meus parabéns. Aqui a gente tem O Sol é para Todos, que ele também é uma leitura fácil, tá? Ele conta a história de uma menininha, na verdade contado pelos olhos dela, pelo olhar dela. E o pai dela, ele é um advogado nos Estados Unidos ali dos anos 30 e ele é responsável por defender um cara ali de uma cidade pequena que eles moram, que foi acusado de ter cometido uma violência contra uma jovem branca. Então é um homem negro que cometeu uma violência, foi acusado de cometer uma violência contra uma jovem branca. E essa menina, ela vai acompanhar todo esse julgamento de acordo com o olhar dela de criança. Então é um livro muito marcante assim para a literatura americana, né? Um clássico da literatura americana, e muito delicado na forma de abordar a questão do racismo, porque afinal de contas é contado pelo viés de uma criança. É uma leitura fácil também, então eu recomendo que você leia esse livro. Agora, eu queria falar para vocês, depois que eu falei da leitura fácil, que eu não acredito em metas de páginas por dia. Eu acredito que não exista isso. Eu acho que existe o que você consegue fazer ao longo do seu dia. Então, por exemplo, se você consegue ler 10 minutos, são 10 minutos. Se você consegue ler 20, 30, 1 hora, 2 horas, que bom. Não coloque metas impossíveis para a sua jornada literária, porque se você não alcançá-las, você vai acabar se frustrando. E é muito, muito ruim, né, a gente ficar criando metas que a gente não consegue. Eu, por exemplo, não tenho meta de leitura porque a maior parte da minha leitura é feita dentro do metrô. E às vezes aos finais de semana eu não consigo ler, ou no final do dia eu tô muito cansada e não quero ler. Então, boa parte da minha leitura é feita no metrô. O que eu faço é dedicar o tempo à leitura, independente de quanto tempo seja, tá certo? Então, não crie metas impossíveis para você de páginas ou de livros. Eu quero ler 24 livros no ano e quando chegar ao final do ano você não leu nem a metade. Porque aqui a gente não tá tentando tornar isso uma competição, né? É muito chato quando você torna tudo ao seu redor uma grande competição. Então já falei de O Sol é para Todos, já falei de Clube da Luta, já falei de Jane Eyre, Retrato de Dorian Gray. Vou deixar esses livros aqui, do meu ladinho, enquanto eu tomo meu café. Agora, eu queria falar para vocês sobre uma leitura, como ler livros um pouco mais técnicos. Eu tinha separado aqui uma caneta, que eu não sei onde tá agora. Achei. Eu peguei esse livro aqui do Mário Vargas Llosa, porque ele é um dos livros que eu li esse ano e eu gostei muito, achei muito pertinente a reflexão que ele traz aqui. O Mário Vargas Llosa, ele acredita que a cultura como a gente conhece está desaparecendo e a forma como a gente utilizava da cultura para criticar os problemas do mundo não vem mais acontecendo, não está mais acontecendo, né? Hoje em dia a gente, não generalizando, mas a gente utiliza mais da cultura para
apresentar materiais um pouco mais fúteis, descartáveis e que vão se deteriorar e vão sumir rapidamente. Diferente do que o Mário apresenta aqui, de outros momentos da história em que a gente utilizava da arte como uma ferramenta de protesto e de dispersão, de massificar os problemas que a gente enfrenta enquanto sociedade. Esse livro, eu confesso que eu tive que usar caneta marca-texto para grifar os pontos que eu achava importante. Então, se você está lendo um livro mais técnico, eu recomendo que você utilize uma caneta para passar em cima das palavras, tá? De forma um pouco mais lenta. Isso vai ser um pouco mais demorado, essa sua leitura, porque se você está lendo algo mais técnico, você concorda comigo que você precisa de mais dedicação e mais foco? Então, o uso da caneta, existem alguns estudos que colaboram, que dizem que é benéfico realmente utilizar a caneta ou lápis para você passar por cima das palavras e compreendê-las uma por uma, certo? Então, aos poucos, mesmo sendo um pouco mais lento esse exercício, você vai compreender uma página inteira de uma forma um pouco mais eficiente do que apenas fazendo uma leitura passiva de passar os olhos, tá? Eu grifei bastante esse livro aqui, porque eu achei muito interessante. E se você achar necessário, você pode até fazer uns rascunhos assim, se o livro for seu, é claro. Não vai fazer isso no livro do seu amigo, porque é muito chato. E eu recomendo que você leia livros mais técnicos dessa maneira e que você, se você puder, não leia isso no transporte público ou no metrô, porque são livros que vão demandar um pouco mais da sua capacidade cognitiva. Então, se você de repente precisa fazer baldeação, ou tá andando nas escadas, ou tá em pé no metrô, tem gente falando ao seu redor, eu acho muito difícil você conseguir ler livros mais complexos assim, enquanto tem coisas acontecendo ao seu redor. Mas se você não tiver opção, se você está estudando de repente para alguma prova, é isso, você vai ter que se esforçar mais, infelizmente. Eu li esse livro, busquei ler esse livro pelas manhãs, porque eu prefiro ler livros mais complexos de manhã, porque eu acabei de acordar, minha cabeça tá mais fresca, não tem celular ali notificando coisas, então eu prefiro ler coisas mais difíceis pela manhã, porque o meu cérebro está mais disponível para receber novas informações. Beleza? Então, eu recomendo que você leia o livro do Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, deve estar aqui no canal, dá uma procurada. Agora, depois que você lê um livro muito complexo, assim, eu também recomendo que você tenha um tempo de leitura especificado para essa complexidade toda. Então, quando eu tô lendo algo muito complexo, ou eu tô escrevendo, eu gosto de fazer blocos de 50 minutos de estudo, paro, respiro, tomo um café, bebo água, vou no banheiro e volto. Nesse intervalo, eu geralmente não pego no celular, eu não me conecto nas redes sociais, só se tiver muito que responder ali um WhatsApp, mas eu busco não me conectar, porque isso vai demandar capacidade cognitiva, entendeu? Vai mexer ali com a sua cabeça, você não quer perder esse foco. Então, vai lavar uma roupa, vai no banheiro, vai beber uma água, passa um café, brinca com o seu cachorro, com o seu gato, e aí depois você volta e continua a leitura dessa forma que eu falei, passando a caneta por cima das palavras. Não precisa ser 50 minutos de leitura, tá? Pode ser 30, 40, enfim. Agora, tem outras técnicas também que eu utilizo para ler livros um pouco mais complexos. Por exemplo, esse livro aqui, O Som e a Fúria, do William Faulkner, ele fala sobre a decadência da família Compson numa América pós-Guerra da Secessão. E parte desse livro é contada em fluxo de consciência, ou seja, o autor tá ali pensando nas palavras e ele basicamente sai escrevendo tudo do jeito que ele tá pensando. Então não tem muita revisão em cima do livro.
Isso faz com que você não tenha muita linearidade durante a leitura, você pode ficar um pouco perdido sobre o que você acabou de ler. Eu li esse livro e achei ele muito complexo. Confesso que eu não sei se eu entendi tudo. Porém, cada vez que eu terminava um capítulo, eu tentava me lembrar do que eu havia lido. Não exatamente página por página, é claro, mas tentar me lembrar o que aconteceu com os personagens, onde eles foram, o que eles estavam falando. Eu até volto as páginas para dar uma olhada nas palavras e tal, porque dessa forma eu consigo me contextualizar e lembrar, fixar mais a informação. Mas eu recomendo que você faça esse tipo de leitura quando você já estiver um pouco mais assim confortável com o hábito de ler, tá? Porque isso aqui vai demandar um pouco de você. E para terminar, eu tô lendo esse livro aqui da Sally Rooney, chama Intermezzo, e ele fala sobre dois irmãos que acabaram de perder o pai, e eles estão enfrentando ali a questão do luto, né, a questão da perda, e eles estão tentando retomar as suas rotinas ali, lidando com essa ausência. Então, os dois personagens principais, eles têm uma diferença ali de 10, 15 anos de idade, e são pessoas completamente diferentes, né? O Ivan e o Peter. E eles vão interagir com outras pessoas aqui no livro, né? Só que esse livro, ele é contado, ele tem uma forma diferente de escrita. Ele, quando vai ter um diálogo, você não tem aspas e nem travessão, que indicam que é um diálogo. Esse tipo de livro, ele pode te causar um pouco de confusão logo de cara, porque se você faz uma leitura passiva, você não compreende nada do que está sendo escrito ali, né? Assim como eu falei no livro do Mário Vargas Llosa. Você não pode fazer uma leitura passiva, você tem que ler devagar, você tem que degustar as palavras, você tem que se debruçar sobre elas, porque senão você não vai entender. Eu estava lendo outro livro que era escrito por um jornalista, estava lendo Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Estava lendo o livro 1, porque eu já li toda a série de livros, mas eu estava revisitando o livro 1. E por ser escrito por um jornalista, o livro é muito direto, muito rápido, assim, sabe, nas coisas que acontecem. Não tem excesso de palavras e as coisas são muito assertivas. Afinal de contas, é escrito por um jornalista. E aí eu fui para esse livro da Sally Rooney e eu, nas primeiras páginas, me senti perdida, porque, como eu disse, ela escreve tudo assim, um pouco sem revisão. Ela escreve tudo coisa da cabeça dela. E tem palavras, às vezes, que não fazem o menor sentido ali dentro da frase, ou tem informações que você fala, nossa, por que essa informação tá aqui do nada? E tem os diálogos que não são marcados, né? Os diálogos acontecem na mesma frase. Então, vou dar um exemplo. O Peter vai falar alguma coisa, né? Oi, Sally, tudo bem com você? Diz Peter. Não tem travessão, não tem aspa, não tem nada. Então só tem um diz Peter, disse Ivan, exclamou ela. Às vezes fica difícil de compreender. Então nas primeiras páginas eu fiquei muito perdida e não conseguia me contextualizar com o que eu estava lendo. Um choque. Mas eu tô gostando muito desse livro Intermezzo. Esse livro é de uma autora muito bem falada pela crítica especializada atualmente. Ela é uma das grandes escritoras da nova geração, escritora contemporânea. E eu acho que é isso. Bom, essas foram algumas das maneiras que eu encontrei para ler melhor e de uma maneira mais eficiente. Então, só recapitulando aqui o que a gente disse em todo o vídeo. Entenda primeiro em que momento você está, né? Se você já é um leitor ou se você está se tornando um leitor. Leia os clássicos, pegue os clássicos da literatura, pesquisa na internet, ou que outras pessoas estão falando sobre os clássicos e tire opiniões do que elas disseram e busque compreender se aquele livro é o livro para o seu momento. Os livros técnicos você leia com paciência, leia devagar, leia com auxílio de uma caneta ou de uma régua passando ali no papel. Com um cronômetro, se puder, né? Leia devagar, faça pausas, não leia no metrô se você tiver a possibilidade de não ler livros complexos no metrô, porque vai atrapalhar o seu foco.
e vai evoluindo na sua leitura. Não lê apenas o que é fácil, saia da leitura light e se coloque realmente à disposição para ler coisas mais complexas, porque a leitura ela é um hábito que te transforma enquanto ser humano. Você é uma pessoa antes de se tornar um leitor e você é outra depois que você se torna um leitor. Porque a leitura transforma, ela faz com que você seja obrigado a rever os seus conceitos ou tudo que você compreendia enquanto mundo, enquanto pessoa até aquele momento. Se você gostou desse vídeo, eu peço que comente aqui embaixo o que você achou das recomendações de leitura e das técnicas. E se tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir muito você, todos vocês na verdade. E até o próximo vídeo. Tchau!